Chapa 2, probiólogos. Chapa de oposição proativa. Eleições CRBio 2, 2019. Sempre bato aqui no canal, é sobre a questão do empreendedorismo. Porque o biólogo é o único profissional que eu vejo que não aprende a ser profissional. Não, é sério, na boa. O biólogo, ele é formado, ele está formado e ele não está pronto para trabalhar. Enquanto que, por exemplo, um veterinário, um médico, um advogado, um engenheiro, ele já está pronto para se formar e montar o escritório dele. Está prontinho, ele já pode começar a trabalhar. E por que isso? Isso acontece porque as outras profissões, elas já saem prontas para trabalhar. O técnico em enfermagem, ele já sai pronto para trabalhar como técnico em enfermagem. Enquanto que o biólogo, ele está totalmente cru. Ele não sabe montar uma empresa, ele não sabe montar um escritório, ele não sabe empreender, ele não sabe trabalhar como biólogo. Ele é treinado como conteúdo, não sabe fazer RT, até RT. Ele é treinado a ser conteudista, ou seja, a continuar na academia. E a gente sabe que não tem bolsa para todo mundo e que não vai ter concurso para todo mundo ser professor universitário, ou seja, 99% das pessoas, dos biólogos, eles vão sair dali desempregados. Então, Carlos e Érica, vocês que estão representando a chapa Probiólogos, e lá tem vários biólogos de todas as perspectivas, né? Tem todas as áreas de atuação. Eu queria saber de vocês como é que vai ficar essa conversa com a academia, porque vocês vão precisar, que quem rege o conselho é um, quem rege a academia é outro. Vocês não podem obrigar a faculdade, tem que ter mais paleontologia, tem que ter mais... Vocês não podem obrigar ninguém a fazer isso, porque vocês são do conselho, vocês não são do MEC, é bom que fique bem claro isso. Mas eu queria saber de vocês, porque a gente sabe que não há diálogo entre a universidade e o conselho, e não há diálogo do conselho e a universidade. Eu vou nas universidades e vou lá ver os professores que dão aula lá, a maioria não está registrada no conselho. E ainda falar, não, eu sou só um professor, como se ser professor fosse pouca coisa. Ser professor é muita coisa. Mas não está registrado nem incentiva. Você não faz, por exemplo, uma aula de bioquímica e o professor te ensina a montar uma empresa de laboratório. Você não faz zoologia, o professor não te ensina a fazer uma produção. Você não faz botânica e o professor não te ensina a montar uma loja, porque é conteudista. Eu quero saber de vocês dois quais são as ideias que vocês têm para tentar dialogar com a academia, porque eu sei que o conselho costuma premiar pessoas do conselho, dando troféu, nunca foi na academia dar prêmio para o professor que fez um bom trabalho de empreendedorismo. O que vocês têm na cabeça para incentivar? Porque um professor do Nordeste já me procurou querendo mudar o currículo da universidade dele, porque ele está cansado de ver biólogo desempregado, porque não sabe, ele se forma e não é o doutor, ele se forma e não sabe montar um escritório, não sabe o que vai fazer da vida. O que vocês têm de ideia para mudar esse cenário assim o mais rápido possível? Tanto para dialogar, quanto para fazer com que o profissional biólogo seja biólogo. O meu diálogo com a academia foi excelente. Primeiro que eu me dispus a estar fazendo uma palestra, que eu sou convidado em muitas faculdades ainda hoje, em plena campanha eu fui em 2 ou 3 universidades fazer a mesma palestra, que é intitulado Exercício Legal e Regular da Profissão de Biólogo. E a primeira coisa que eu falo para os colegas, futuros colegas biólogos, é que eles entendam que eles são doutores iguais aos outros. Se você for trabalhar no mercado de trabalho, onde a graduação é doutor, você não vai dizer que você não é o doutor, porque você é igualmente aos outros. Não tem nada que te proíba de ser igual a ninguém. E no Brasil não tem nada que proíba ninguém de se valer desse título profissional de doutor, não o título acadêmico do doutoramento acadêmico. Então, tem conselhos que estão expedindo a carteira do camarada já com esse título. Por quê? A exemplo de um seriado que nós vimos na nossa grande emissora aí do Brasil, Sorriso do Lagarto, tinha um médico que fazia experiências genéticas com lagarto. E tinha o Tony Ramos, que era um biólogo. E aí o doutor fulano de tal médico tinha condição de fazer pesquisa de lagarto. E quando ele foi questionado pelo Tony Ramos, né, eu me lembro muito disso, porque eu sempre fui muito ligado nessa defesa da profissão, muito antes de ser biólogo, ainda dentro da academia. E o médico disse, quem é fulaninho de tal, né? Eu sou doutor fulano de tal médico.
ele é biólogo fulano de tal. Então, se a gente se encolhe diante dos outros profissionais numa subserviência desnecessária, a gente é o primeiro a elevar as outras profissões e rebaixar a nossa. Eu sempre falo na academia, nas minhas palestras, nenhuma profissão é melhor do que a nossa. Eu digo para vocês que a melhor profissão do mundo é a biologia, por isso que eu sou biólogo. Né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa fazer o nosso aluno sentir. Esse tesão, essa vontade de ser biólogo e o orgulho de ser biólogo. E não de ser o biólogo com B minúsculo, o biólogo com B maiúsculo. Sobre essa relação com a academia, eu não vi dificuldade nenhuma, porque a academia está sentindo na própria pele os efeitos de uma possível extinção da profissão. Né? A menos que eles queiram isso, eu acho que ninguém quer, né? Seguiremos por esse caminho. Além disso, sempre que aparece um limão, nós temos a opção de fazer uma limonada, fazer uma caipirinha e fazer algo até muito mais interessante com esse limão. Né? E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Essas resoluções do Conselho Federal, elas foram muito interessantes, sabe? Sobre a RT. Eu era um crítico, ignorante crítico da legislação mais recente do Conselho sobre a RT, sobre a Resolução 300, mas eu entendo que cada conselho tem que se apropriar daquilo que ele pode para defender os interesses da categoria. Assim como a OAB fez o exame da Ordem dos Advogados, o Conselho Federal de Biologia, com todos os defeitos, porque ele ainda está aquém do que a gente precisa, nos últimos anos houve um grande crescimento da nossa profissão em relação à legislação. Né? Começando pela resolução que fez a separação das 3 grandes áreas da biologia. E eu me lembro que esse movimento começou muito numa sociedade chamada Cobra Bio, que nós juntamos aqui no Rio de Janeiro para fazer a EBB, a Escola Brasileira de Biologia, e o Cobra Bio. Mas, mais uma vez, não vou aqui botar a culpa em um ou em outro, mas infelizmente a categoria não conseguiu e destruiu essa sociedade recém-criada. Né? E eu espero que a gente, no nosso mandato, contribua, porque o Rio de Janeiro está sempre na frente de muitos eventos, e eu espero que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo junto possam sim fazer um grande movimento de criação das sociedades. Porque as sociedades das outras profissões, a maioria estão no Rio de Janeiro. Então isso mostra que o Rio de Janeiro tem um peso na organização da profissão, em todas as profissões, no Brasil. E a gente tem que se apropriar disso para a biologia. Eu acho que o Conselho, ele não é atribuição dele atuar no segmento, mas é atribuição do Conselho fomentar, discutir, propor e apoiar. O Conselho não pode ser um elemento de destruição das sociedades que tentam se fundamentar. Então, falta às vezes um canal de diálogo, um ambiente de diálogo, onde o contraditório possa dialogar e de repente a gente convergir aí as ideias e descobrir que na realidade todos nós pensamos a mesma coisa e às vezes queremos caminhos diferentes e ajustar o caminho dentro da legalidade. Essa é a fomentação que a gente pode oferecer como Conselho Regional, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, priorizar o Espírito Santo e parar de tratar o Espírito Santo como só interessante na época da campanha dos votos. A delegacia, ela é um espaço, nós temos um espaço gigantesco no Espírito Santo de imóveis, e isso está sendo subutilizado. A gente tem que fomentar muito trabalho lá. Os delegados precisam ser prestigiados, os conselheiros de lá precisam ser prestigiados. Nessa eleição nós temos lá 4 conselheiros do Espírito Santo, eu acho pouco, acho que tem que ter mais, mas a gente está avançando em relação a outros mandatos, né? E a possibilidade aí, já, porque a eleição de diretoria define depois, mas há a possibilidade de um dos diretores ser do Espírito Santo, uma coisa inédita acontecendo. A gente precisa pensar grande e a gente precisa tratar os anseios da nossa categoria. Na academia, inclusive, Henrique. A distância entre a academia, o conselho e a profissão é fruto do nosso individualismo de biólogo. A gente precisa entender que a biologia não vai funcionar sozinho na mão de cada um de nós. É necessário que a gente tenha um pensamento coletivo de unir a categoria em todas as suas instâncias. E alguém precisa quebrar esse tabu, alguém precisa bater na porta, alguém tem que quebrar esse paradigma, alguém tem que se desarmar, ir lá abraçar o colega e entender o porquê que ele está tão cascudo assim. Porque ser biólogo no Brasil não é fácil. A gente precisa entender isso. Existe um problema que vem desde a origem, onde a biologia sempre foi uma ciência e nunca foi uma profissão. Era um hobby, só fazia quem tinha dinheiro, e agora a gente já
vamos comemorar esse ano 40 anos de regulamentação da profissão, no dia 3 de setembro, né, de 2019. E a gente não pode deixar isso passar em branco. Nós temos que organizar. Eu estou indo à Alerj já para negociar, né, um espaço para fazermos um grande evento no Rio de Janeiro, e estamos tentando ver isso lá com os colegas do Espírito Santo, para não deixar passar em branco, para a gente botar a cara do biólogo e mostrar tudo que o biólogo faz e pode vir a fazer, para a sociedade começar a entender e respeitar o biólogo como respeita as outras profissões. Se a gente ficar dentro da casca da gente, do caramujo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Só vai ficar entrando no ostracismo, e vamos ficar no ostracismo sempre, porque foi uma escolha nossa. A chapa, o nome da nossa chapa é Pró-Biólogos, e o nome não é à toa. O nome vai ter a ver com a ação. E eu posso dizer isso porque, como um dos membros da chapa, digamos, uma das pessoas que está, de certa forma, fazendo parte dessa liderança da chapa, né, e me sinto muito confortável de dizer isso, porque os colegas que estão junto têm esse entendimento, me escutam bastante, e tem a Lígia, que tem uma experiência, o Pelegrino, dentro do conselho. A gente tem aí muita figurinha para trocar com os colegas, e nós vamos mudar esse cenário, sim. Fizemos isso no ambiente árido, ou seja, mesmo com todas as dificuldades, eu consegui ir às universidades que me convidaram, e o conselho liberou, né, porque é um direito, uma obrigação, e fizemos uma comunicação muito boa com a universidade em relação a isso. Então, eu posso garantir a você que isso vai acontecer dessa forma, e não só isso, como outros eventos. A gente precisa fomentar, os enbios não podem ser reuniões só de quem já é formado. Eu me lembro que eu sonhava todo ano com enbio, porque eu aprendia bastante, então nós temos que ter vários eventos, no nosso grande encontro de biólogos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, fazer isso para atender a necessidade do estudante e do profissional. É necessário que o enbio tenha um grande avanço e ele se torne um dos maiores eventos do Brasil da biologia. Exatamente. O que o Carlos André está falando, eu concordo, e é uma linha da nossa chapa, é isso. Nós queremos o diálogo com as universidades. Nós somos oriundos da universidade, da vida acadêmica, em especial eu vim da Unicamp, mais acadêmico impossível. Foi um curso originado da medicina, então nós aprendemos muito biologia humana lá no meu curso. Mas está no nosso DNA ser da academia, não somos contra, mas agora está uma nova geração que quer trabalhar com ideias novas. A gente já vê aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela está aumentando seus cursos de extensão, levando o aluno aos lugares onde tem profissionais biólogos fora da academia, por reconhecerem que é necessário abrir esses caminhos, abrir a cabeça dos alunos, não só para querer fazer aquela seleção natural que o Henrique fala, de bolsa, porque não vai... É importantíssimo, tem pessoas com perfil para ser pesquisador e tem pessoas com outros perfis. Nós temos que buscar esses alunos para trazê-los para dentro das áreas de trabalho, como a nossa, dentro de um parque natural. A gente passou muito a nossa experiência de como foi criado o parque, né, com um grupo de analistas ambientais dentro da Secretaria de Meio Ambiente de Macaé. Era um sonho do Henrique, meu, em especial, né, nós sempre desejávamos criar áreas naturais. E os alunos estão vendo o quanto isso é importante. O biólogo tem que deixar um legado para o seu lugar de trabalho, para o município onde ele atua, né? E o nosso legado, neste caso, foi uma área natural na zona norte da cidade, que é totalmente desprivilegiada de parques naturais. Então, é uma área importantíssima que a gente sonha que se transforme numa área de lazer da população da região norte do município de Macaé, que é a área mais densa do município. Então, os alunos gostam muito dessa área porque estão vendo que há possibilidade de trabalho. Não talvez como concurso, que a gente sabe que isso vai ser radicalmente diminuído no país, mas como consultores, profissionais, trabalhando por projetos. O futuro é trabalhar por projetos, trabalhar como microempreendedores individuais. Isso vai acontecer, não vai ter jeito. A economia brasileira está numa situação péssima.
Então, nós vamos ter que quebrar com a biologia esses paradigmas. Os jovens, já tem jovens já comprando terreno, fazer horto de plantas nativas, nós estamos incentivando muito isso. Os professores do NUPEM estão incentivando seus alunos a aprenderem também, a fazer esse caminho próprio, individual, e é isso que nós vamos fazer dentro do conselho, levar o conselho à academia. O diálogo é o caminho, vai ter que ter diálogo e melhorar essa nossa relação, né? Sem ter este ranço antigo que a gente traz, né? De encastelados, doutores, pós-doutores, a pessoa tem 900 pós-doutorados, mas nunca trabalhou fora da academia. Então, ela precisa aprender como é que é. Nós não temos nada contra a academia, muito pelo contrário, nós somos da academia, nós viemos de lá, todos. Então, ela tem o seu papel, mas precisamos abrir mais espaços para o biólogo profissional. Empreendedorismo, aumentar a autoestima do aluno, para ele saber que ele tem caminhos a seguir. Essa é uma das nossas metas, sim. Diálogo com as universidades, criação das sociedades, não brigar com nenhum grupo, trazer para dentro, tem que haver diálogo, nós temos que sair do nosso castelo, né, de pedra, né, isolados. Esse isolamento não faz bem, não fez bem à carreira, então agora nós queremos mudar isso, né?